Ótima noite para vocês que acompanham mais uma live do Vôlei Mania Suzano. Espero que todos estejam bem. Pessoal, na noite desta quarta-feira, dia 16 de agosto, vamos dar sequência a mais uma série Vôlei Mania Grandes Temas, que abordará os desafios do esporte de base no Brasil. Esta live tem o oferecimento do Instituto Maurício de Souza, da São Miguel Saúde, do Hospital Santa Maria de Suzano, da Getex Brasil, das óticas Óculos Mania e demais parceiros e apoiadores do projeto Vôlei Mania Suzano. E o Vôlei Mania Grandes Temas tem o prazer de receber o analista de desempenho da Seleção Brasileira Masculina Sub-21, Thiago Misael. Thiago, boa noite e seja muito bem-vindo à rede do Vôlei Mania. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo mundo. Só queria agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir um pouco com o tema. Valeu, o prazer é todo nosso. E lembrando que essa live também está sendo transmitida pela página da São Miguel Saúde, onde eu aproveito a oportunidade para agradecer em nome da Cris do Marketing, do Ademar e toda a diretoria da São Miguel por acreditar no nosso trabalho para que possamos sempre transmitir uma live de qualidade. Um grande abraço para todos que fazem parte da família São Miguel Saúde. Eu faço aquele convite também para que você que ainda não segue o Vôlei Mania nas redes sociais, acessem nossos canais de comunicação e fiquem por dentro de tudo que rola aqui no Vôlei Mania. O endereço de cada rede social nossa irá aparecer aqui nos comentários. Para você que está assistindo a live e já se perguntou, cadê o João Marcondes? Fiquem ligados na live que na reta final da transmissão, o técnico da equipe Sub-21 da São Miguel Saúde Suzano estará conosco aqui para agregar ainda mais nesse bate-papo. Bom, dito isto, vamos começar a entrevista aqui com o nosso convidado, o Thiago Misael. Ô, Thiago, um dos grandes desafios do Brasil é consagrar-se como uma nação que de fato valorize o esporte como um todo, né, e não apenas o futebol. E para isso acontecer, a base tem que vir forte, nas mais diferentes modalidades. Eu li aqui que um estudo realizado pelo Laboratório de Treinamento e Esportes para Crianças e Adolescentes da USP mostra que o apoio ao jovem atleta, que é a base para o desenvolvimento do esporte em qualquer país, é insuficiente no Brasil e carece de organização e infraestrutura. Quais caminhos você poderia apontar para a gente para conseguir mudar esse cenário, Thiago? Bom, vamos lá. Primeiro que a comparação com o futebol em relação a qualquer outra modalidade, ela acaba sendo, não é injusta a palavra, né? Mas é uma comparação um pouco distante e envolve um lado um pouco cultural, a visão de que o Brasil é o país do futebol, e envolve também um lado negocial, tá? Se pode assim dizer. O esporte, ele também tem que ser visto como uma empresa, um negócio a ser vendido para as empresas. No futebol, a captação de dinheiro acaba sendo maior, por conta de ter jogos televisionados às quartas e domingos, pelo fato de ter a parte de bilheteria muito forte, venda de camisetas, lojas, tudo isso agrega muito valor para o futebol, não só a modalidade em si. Uhum. E é difícil a gente ter isso em outras modalidades, o que faz com que os orçamentos sejam menores, tanto nas equipes profissionais, tá? A gente acaba vendo um monte de notícias sobre equipes de voleibol, ficam inadimplentes, devendo jogadores, ou acabam formando equipes com orçamento muito baixo, e isso reflete na base também, tá? Claro que a nossa estrutura de formação de atletas, ela é muito aquém do que poderia ser, e muito disso passa por conta dos investimentos. Não dá para culpar 100% as empresas, né? Pô, por que uma empresa não vem, então, e coloca 5 milhões, 8 milhões num clube de voleibol? Porque é isso, a empresa ela quer colocar um dinheiro onde ela tem um retorno, pensando na parte de negócio mesmo. E aí ela investe 5 milhões, 7 milhões num projeto onde o nome dela só vai aparecer numa televisão de canal aberto se a equipe chegar na final da Superliga em um único jogo, ou às vezes, de repente, 2 jogos.
tá? E pensando que não é o público geral, as grandes massas têm acesso aos canais fechados. Então, isso é um impossibilitador, tá? E também tem o lado da gente pensar o futebol tem mais fácil acesso, né, aos praticantes. Não estou falando que o futebol é para todos, tá? Pelo amor de Deus. É que dentro do desenvolvimento do indivíduo, da criança, adolescente, ela passa por uma fase onde o jogo é uma coisa lúdica, de brincadeira, e aí todas as modalidades estão inclusas, bater a bola do basquete, brincar de rodinha de vôlei, jogar futebol. Só que junto com isso, aos poucos, vem o incremento das regras e conforme vai ficando mais velho, entra num lado competitivo, que o adolescente ele quer competir. E para você competir em futebol, um portão de casa, eu contra você, a gente gera uma competição. Ou um chinelo, havaiana e vai. Sim. E o vôlei já não, você precisa de uma estrutura, você precisa de linha, você precisa de rede, você precisa, né, ter um espaço alto para a bola não bater. Então aí nessa já se perde um pouco de até interesse das pessoas que praticam a modalidade. Tá? Então, assim, a base, no geral, sofre muito, tanto de número de adeptos, mas eu acho que o caminho para melhorar, a primeiro passo, é investimento em profissionais, tá? Se eu falar para isso em qualquer área, né? Se eu falar assim, poxa, eu quero ter uma casa maravilhosa, eu tenho que contratar um bom engenheiro, um bom construtor para me ajudar. Ó, eu quero que os atletas de base sejam mais bem formados no Brasil, a gente tem que investir nos profissionais, tá? Tem muito profissional muito competente, não tenho dúvida disso, grandes guerreiros do vôlei, mas voltando ao exemplo da casa, se o seu engenheiro falar para você assim, olha, eu vou demorar 2 vezes o período estipulado para construir sua casa, porque eu tenho outro emprego, porque eu preciso ganhar dinheiro, então não consigo me dedicar 100%. Isso é um absurdo. Em qualquer área isso é um absurdo. E no vôlei a gente vê muito disso, tá? Muitos dos profissionais têm que ter uma segunda fonte de renda para se sustentar, para cuidar de família, e acabam não conseguindo dar a dedicação necessária para formar os atletas. Isso também tem um impacto muito grande nesses meninos que estão tentando se desenvolver. Muito bem. E, Thiago, ainda nessa esteira de pensamento, como a gente consegue estimular mais o jovem a se interessar pelo voleibol, pensando que nas futuras gerações olímpicas e tal, uma vez que no futebol as chamadas peneiras, né, elas bombam, né? Então, você falou do recurso corretamente e tal, mas será que não tem outra alternativa para o jovem, de fato, desde criancinha, querer praticar o voleibol? Tem sim. Eu acho assim, as peneiras elas vão sempre bombar nas grandes equipes. Tá? A gente tinha a peneira do Banespa, que tinha 800 atletas para fazer uma seletiva. Quando eu trabalhava no SESI, nós chegamos a fazer seletiva com 400 atletas, só que o espaço para esses mesmos participantes é muito pequeno. Eu fiz seletiva com 400 atletas e eu tinha só 6 vagas, 7 vagas. Então, a absorção dessa quantidade de pessoas é muito pequena. Eu acho que o mais importante é fazer com que as pessoas gostem do voleibol, do esporte em si, e passam a ser consumidores dessa modalidade. Tá? Como? Um jeito muito forte são os próprios atletas nas suas mídias sociais, interagir com as pessoas através de perguntas, essas lives que a gente tem visto, isso aproxima muito o astro, né, a pessoa que é vista como referência, de quem está começando na modalidade. E gera um incentivo, a coisa do espelho, né? Poxa, eu quero ser igual a esse cara. Então, e agora eu me vejo próximo dele, por que não? Entendeu? E a prática tem que ser vista como uma coisa saudável, saudável que eu digo assim, atrativa. Eu citei a competição, mas a competição num nível muito pequeno, vou colocar um garoto de 11 anos, 12 anos e ter uma exigência de ganhar, pode acabar agredindo muito a mente do menino e ele vê aquilo mais como uma obrigação do que como uma coisa prazerosa. E aí muitas crianças acabam largando a prática durante esse início. Então é importante que assim os professores de categorias menores, ou de escola, ou de pequenos projetos, incentivem a criança a participar pelo gosto e pelo prazer de se desenvolver, e não uma cobrança excessiva em cima de gesto ou resultado, e, enfim, deixar para ser a cobrança quando tiver que ser cobrado mais para frente, né? Muito bem. Inclusive aqui em Suzano, não sei se você conhece, temos aqui a equipe Sub-21, que é comandada pelo João Marcondes, e na contramão de várias empresas, a São Miguel Saúde, ela investe na base, né? Porque muitas empresas investem o quê? Em projetos de alto rendimento, um projeto para a elite. Então, como de repente a gente também estimular as empresas a investirem na base, em equipes de base, para um dia realmente a gente poder ter novos astros a representar o nosso país?
Eu acho que poderia ter uma regra estabelecida. Toda equipe de Superliga obrigatoriamente tem que ter categoria de base. Tá? Isso, se fosse uma coisa imposta, seria excelente, mas a base demanda também um orçamento. E a gente não consegue ver as equipes de Superliga tendo orçamento o suficiente para se manter. Então, por isso que essa regra não é tão colocada, uma tentativa tão, né, com afinco de ser aplicada. Eu acho que as empresas poderiam pensar em investir na base como uma estratégia de desenvolvimento social, não esperando um retorno de televisão ou tanto de divulgação da marca pelo resultado de um ganho de campeonato, coisa assim, mas sim pelo desenvolvimento do aluno, do indivíduo, do cidadão. Tudo isso também é feito através do esporte de base. Então, se a gente tiver empresas comprometidas com a parte educacional, é um caminho excelente. E eu acho que falta também um pouco, não só das empresas, mas dos próprios gestores dos projetos irem atrás dessas empresas e mostrar para eles o produto. Porque a partir do momento que você chega numa empresa e fala assim, olha, eu quero que você invista na minha categoria de base. Tá, mas o que eu vou ter em retorno? E o gestor não consegue passar qual que é o retorno para a empresa, o empresário que está atrás da mesa não vai se interessar. Entendeu? Então, mostrar que, eu consigo sim divulgar a sua empresa, como é feito no projeto de Suzano, através de um projeto social, de um projeto que não vão ser atletas competindo num nível alto agora, profissional, mas são crianças que estão se desenvolvendo em muitas outras áreas da vida agora. Isso pode ser bom para você também. Muito legal, Thiago. E, Thiago, você acredita que, de repente, cabe aos clubes oferecer treinamento para os iniciantes, ou a atividade, de repente, poderia ser feita nas escolas, no sentido de despertar aos alunos o interesse pelo treino esportivo? Eu acredito que toda iniciação ela vem da escola, né? Na aula de educação física, numa hora de intervalo, e essa iniciação ela pode ser muito bem vista ou pode ser também, às vezes, mal vista, tá? Às vezes eu vou me apresentar errado aqui, mas eu vou tentar fazer claro. Mal vista no sentido assim, hoje a aula vai ser de futebol, vamos jogar futebol, e aí joga uma bola ali pro vôlei, quem quiser bate uma bola no cantinho. Já passa uma impressão de que o vôlei é um esporte que tem que ser deixado de canto. E isso acontece, infelizmente. Eu acho que, sim, dentro das escolas deveriam ter ciclos. Eu sei que muitas escolas fazem assim, por bimestre, então um bimestre obrigatoriamente a turma inteira vai jogar futebol, no outro voleibol, no outro basquete, no outro handebol, ou se não aulas sobre iniciação da técnica, ou como que funcionam as regras, ou mostrar um pouco da história dos olímpicos, da modalidade. Eu acho que tudo isso pode, desde pequeno, fazer os alunos se interessarem pela modalidade. Os clubes já estão mais voltados para treinamento. Então, o garoto, quando ele chega no clube, já é um garoto que foi pré-selecionado, que já está se destacando em relação aos demais, e com isso ele já tem um nível de começar, né, engrenar, trabalhar dentro de equipes. Então, eu não vejo tanto como função do clube essa iniciação, tá? Eu acho que, assim, tem que ter o trabalho de base completo, desde muito pequenininho no clube, lógico. Mas o início do esporte é o pai, é o professor da escola, é alguém no clube de final de semana, entendeu? Isso lá nos 10 anos, 11 anos, essa brincadeira, essa coisa lúdica. De novo, trazer a criança para o prazer de praticar a modalidade. Muito bem. Em nome aqui do Maurício Souza, que é o diretor executivo do Instituto Maurício de Souza, que está na agência, do Thales Linares, do Adriano Bittencourt, do Ronaldo Machado, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Thiago, vamos lá. Outra questão que esbarra na formação do jovem atleta é o fato da grande maioria ter que conciliar o seu trabalho para ganhar o seu sustento, né? E mesmo assim, ele sozinho acreditar no seu potencial e continuar a treinar sem qualquer apoio, qualquer incentivo, né? Como, de repente, também mudar esse cenário, Thiago? Eu acho que, na verdade, esse cenário ele é difícil de mudar, porque os atletas eles estão em idade escolar, né? Então, na verdade, eu sou um pouco contra qualquer tipo de abandono escolar para se dedicar ao esporte. Eu acho que tem que andar junto, tá? Eu acho que o atleta ele tem, sim, que estudar de manhã e treinar à tarde, e depois que terminar ali com os 17 para 18 anos, começar, sim, um ensino universitário, mesmo treinando em equipe sub-21. A gente no sub-20, né? Eu, quando trabalhava no sub-21 do SESI, os nossos atletas treinavam 2 períodos, era uma coisa que eu acreditava ser necessária no momento, mas sempre com a ressalva de que os atletas que estivessem envolvidos com a universidade tinham a dispensa de um período para poder completar o curso, ou se não fazer EAD, mas eu acho sim importante.
tá? Em relação a isso, eu não vejo muito como fugir, até porque o padrão dos Estados Unidos é assim e funciona muito bem, tá? O conciliar estudo com a parte esportiva. Claro que se a gente conseguisse fazer isso casado, sem ser uma coisa onde tivesse que competir, ou estudar mais, ou treinar para treinar menos, ou treinar mais para estudar menos, a gente conseguir fazer isso gradativamente junto, a coisa fluiria melhor. Tá? Uma maneira disso acontecer, que a gente até tentou durante muitos anos fazer, é parcerias com escolas. E eu vejo vários projetos fazendo, um que me vem à cabeça agora, o trabalho do Oswaldo em Mauá, com a Escola Leonardo da Vinci, a gente tinha com o Campos Sales, então os atletas treinavam pelo SESI e representavam a escola. Então a escola abria algumas pequenas exceções para o nosso atleta, e a gente também aliviava eles em momentos de treino para representar a escola. E casando esses dois lados, eu acho que tem que andar junto. Agora, quanto a trabalho, é um pouco mais complicado, porque são poucos os clubes que conseguem oferecer uma bolsa auxílio para o atleta. Exatamente. Tá? E a gente tem que pensar que, assim, os atletas, quando estão começando, não são todos que têm uma condição financeira boa que a família consegue ajudar. Então, não é nem questão de um dinheiro para sobrar para o menino ter para gastar, mas ele precisa ter ele tem um gasto de transporte para ir até o clube e voltar, como muitas vezes, por conta de horário, ele tem que sair da escola direto para o clube, então ele precisa ter uma condição de almoçar, então isso se torna mais complexo. Se todos os clubes conseguissem dar a estrutura básica, refeição, um almoço, um lanche da tarde para o atleta ir direto da escola para treinar e um bilhete de ônibus para voltar, eu já acho excelente, tá? Seria o ideal para conseguir não fazer o atleta ter que ter uma segunda fonte de renda para conseguir treinar e se dedicar só ao esporte seria ideal, mas não é o que acontece hoje, tá? Infelizmente a gente ainda vê muitos atletas treinando, se dedicando 100% ao clube, só que sem retorno nenhum. E aí isso gera os problemas de manter o atleta no clube ou até do próprio atleta conseguir se desenvolver adequadamente, porque tem outras preocupações além disso. Muito bem. E, Thiago, 2020, né, era para ser um ano olímpico e, infelizmente, por conta da pandemia do novo coronavírus, os Jogos de Tóquio foram adiados para 2021 e, consequentemente, comprometeu a formação de diversos atletas, né? Eu queria saber de você que tipo de ações você acha que deveríamos ter até para democratizar a prática esportiva, visando uma evolução performática dos nossos atletas para poder representar cada vez melhor o Brasil em torneios como as Olimpíadas ou em jogos internacionais, Thiago? Desculpa a pergunta, você está se referindo ao retorno para 2021 ou num contexto geral? Vamos fazer os dois parâmetros, né? Primeiro para 21, que a Tóquio está aí já, e depois no geral, por gentileza. Para 21, o que tem sido comentado por alguns técnicos e até estudado para ver se funcionaria é o congelamento da idade. Tá? Pensar que os atletas de 2020 acabaram não participando do período de treinamento e de competição do ano, e aí a gente fazer um congelamento da idade para 2021 seguir na mesma idade. Isso ainda não foi decidido, mas a gente acaba barrando em alguns problemas administrativos, porque, por exemplo, os projetos do vôlei de base geralmente são feitos em cima da Lei Pelé. Então, os atletas até completar 20 anos, um dia antes de completar 20 anos, são segurados pela Lei Pelé. Isso coloca todos os atletas de sub-21 dentro desse padrão de contratação e de proteção perante ao clube. Se a gente congelar um ano para a temporada 2021, esses atletas vão ficar no clube até completar um dia antes de completar 21 anos, tá? Então, aí, esses contratos teriam que ser alterados, só que aí a gente fala de uma alteração de lei, então tem que passar por uma questão federal, é muito mais complexo do que né, uma decisão dos clubes. Então, está sendo barrado nisso, seria uma das ideias de solução, tá? Eu não consigo ver ela sendo feita ainda, sendo aprovada agora, mas é uma das possibilidades. E uma segunda possibilidade é manter as idades do jeito que estão e a gente tentar, de alguma maneira, fazer com que os atletas tenham mais competições em 2021. Tá? Claro, sem extrapolar limite de quantidade de jogos, a ideia não é exagerar e machucar nenhum dos atletas, porque também o exagero pode levar, né, a lesões por muitos jogos, muitos treinos. Mas, por exemplo, hoje uma das carências da nossa base é o número de jogos, tá?
A gente foi para o Campeonato Mundial em 2017, enfrentamos a Polônia na semifinal e perdemos num tie-break, vendo que assim a Polônia muito tranquila nos momentos de pressão, porque lá eles jogam com 70 jogos por ano num nível bom. Então o atleta se acostuma a vivenciar esse momento de pressão e a jogar. O jogar faz parte. E se você pegar os nossos atletas de São Paulo, por exemplo, são 20 jogos no Campeonato Paulista. Algumas equipes têm condição de ir para taças, então a gente ia para a Taça Paraná, mais 5 jogos, Copa Minas, mais 5 jogos. Então são 30 jogos no ano só, e desses 30, se você colocar alto nível mesmo, alto nível de competição, que são jogos no embate, são 15. Então são 15 jogos no ano, que é muito pouco. No ano. Essa é uma das dificuldades das nossas categorias de base. Se a gente conseguisse fazer em 2021 Grand Prix de base, no final de semana, sexta, sábado, domingo, onde 6 equipes fossem para se confrontar com 2 jogos por dia, e aí dali a 2 meses fazer mais um outro Grand Prix em outra cidade, e 2 meses depois mais outro Grand Prix, tudo isso junto com o Campeonato Paulista rolando, os atletas teriam no final do ano uma quantidade de jogos próximas do ideal, e supriria a ausência dos jogos que não tiveram em 2020. Uhum. E para o nosso, tem diversos atletas nossos aqui acompanhando, lá do São Miguel de Suzano, que também é do Sub-21, né? Até queria deixar um recado para eles, tal, de como, de repente, essa situação que você falou de congelar a idade, está tramitando, de repente, quando poderá ter uma decisão, e cabe a quem? A CBV, no caso, alguma entidade mais também para fazer a decisão de congelar a idade? Na verdade, não é com a CBV que toma a decisão, porque não pode ser nada arbitrário, né, autoritário, assim, determinado oficialmente. Uhum. É uma junção de todos os clubes, essa decisão tem que ser tomada em conjunto, tá? Não tem previsão, tem que ser esperado mesmo. O que eu posso dizer para os atletas é assim, vocês têm que entender que por mais que vocês são jovens, vocês são atletas. Então, a quarentena, ela não pode ser uma quarentena normal para vocês. Tá tudo bem se eu estou na minha casa hoje, 3, 4 meses de quarentena, engordei 6 quilos e fiquei um momento sedentário porque eu achei que cansei de treinar. Mas o atleta, mesmo estando em casa, tem que se manter ativo, tá? Não estou incentivando ninguém a furar a quarentena, pelo amor de Deus, tá? Só estou dizendo que, assim, a compreensão de que o corpo de vocês é a ferramenta de trabalho e que vocês vão precisar disso num futuro muito próximo, faz vocês entender que vocês não podem dar uma abandonada no cuidado do corpo. Tá? Senão, o que vai acontecer? Vão voltar aos treinamentos, e aí, acho que estou bem, nem engordei tanto, aí volto a saltar e atacar, daqui a pouco sente um pouco o joelho, sente um pouco o ombro, pode afastar o atleta muito mais do que era esperado se ele tivesse se cuidado durante esse período. Então, acho que o meu maior recado é esse, não se preocupem tanto com técnica, bola, isso daí vocês vão ganhar depois, mas o cuidado físico, com a conversa com os fisioterapeutas, com os preparadores físicos, tem que ser feito assim durante a quarentena, porque isso pode ajudar vocês bastante quando retornar. Muito bem. Realmente os nossos atletas eles estão trabalhando em casa ou na academia, quando é permitido, porque temos atletas de cidades de vários locais do país, né? Tem cidades que tem a fase, de repente, que permite, outros não. Enfim. E também eu quero saber, Thiago, como, de repente, esse atleta que está assistindo a gente, está na live aqui, ele pleiteia, de repente, está numa seleção sub-21. Como é feita essa convocação? Vocês olham para determinados clubes ou alguém indica? Como funciona essa seleção? Tá, vamos lá. Primeiro que a gente, eu falo comissão técnica da Sub-21, né? Eu, o Giovanni Gávio, o Anderson, técnico do SESI Feminino, a gente tem contato com todos os técnicos, tá? Então, os técnicos têm uma liberdade, claro, óbvio, de mandar uma mensagem. Olha só, Giovanni, apareceu um garoto aqui, eu gostaria que você desse uma olhada. Ó, Thiago, tem um menino aqui, gostaria que você desse uma olhada. Eles têm essa liberdade, sim. A gente, inclusive, recebe mensagens, recebe vídeo de atletas, tá? Então, esse é um dos caminhos. Outro caminho é a observação dos campeonatos. Então, assim, o Campeonato Paulista era muito observado, todos os campeonatos estaduais, né, cada um do seu estado eram muito observados, e as grandes taças. Então, a Taça Paraná sempre tinha alguém da seleção observando, Copa Minas, Copa Mercosul, o Campeonato Brasileiro de Seleções, que já é uma pré-seleção, né, onde, em teoria, você já tem os melhores atletas participando de cada estado, né, e você imagina que a seleção paulista foi formada pelos melhores de São Paulo, a seleção carioca pelos melhores do Rio. Quando a gente assistia esse campeonato, a gente já tinha ali uma visão mais próxima do que a gente poderia convocar. E eu, como analista de desempenho, eu faço a digitação dos jogos de base para a gente ter dados. Tá? Então, às vezes, assim,
Hoje você vê muito em Instagram, né, o atleta ele coloca pequenos vídeos de jogos, e aí você olha lá, o menino deu 10 ataques, fez 10 pontos. Só que é claro que o atleta pegou, fez a montagem só das 10 bolas que ele acertou e coloca. Então eu sempre pego os jogos inteiros, tá, com os técnicos, ou quando eu estou presencialmente eu filmo, e aí a digitação desses jogos inteiros me dá um número real de aproveitamento desse atleta e junto com as imagens. Tá? Então, esse período extra-seleção agora, por exemplo, sem convocação, eu passo boa parte do tempo fazendo montagem de atletas com os momentos do atleta, e aí, nesse caso, não só os melhores momentos, mas todos os momentos, e aí a gente tem um grupo nosso da seleção que a gente vai compartilhando, discutindo, debatendo, é feita uma lista grande, tá, com 50 possibilidades de atletas, aí essa lista vai sendo enxugada para 40, de repente para 30, e vão ser os 20 convocados mais para frente. Tá? Mas legal. Assim, são vários diferentes viés de convocação. Tá? Não quer dizer que o João me indicou um menino de Suzano, obrigatoriamente esse menino vai ser convocado. Não. Esse menino vai ser avaliado como todos os outros garotos vão ser avaliados. Tá? Mas é um caminho para a gente, de repente, conhecer. Porque na base, surge garoto do nada. De repente, aparece um menino na Paraíba com 2,10 metros. Do nada, ninguém nunca viu o garoto. Então, a gente precisa avaliar sim. Tá? Tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre buscando. Tá? Quanto mais a gente conseguir achar bons atletas aí, melhor. Com certeza. E, Thiago, fala agora também do seu trabalho com os atletas do 21, né? Durante esse período de quarentena, onde todos nós nos isolamos, né? A gente entrevistou recentemente o Zé Elias, que é o preparador físico também da seleção feminina, e o próprio Zé Roberto. Eles informaram que a seleção não volta esse ano mais, né? A feminina, só ano que vem, porém elas foram liberadas para o clube, né? Já no sub-21 masculino, como está esse cenário? Tá igual, tá? Ninguém se apresenta em Saquarema esse ano, só em 2021. Provavelmente a gente tem o ciclo de Sul-Americano junto com o Mundial, tá? Ainda não foram definidas as datas pela Federação Internacional, mas o que se espera é que numa única convocação, jogue Sul-Americano e, na sequência, Campeonato Mundial. E nesse período de 2020, os atletas estão liberados para os clubes, tá? Não são todos os estados que esses atletas vão ter campeonatos de base para jogar, tá? Mas já foi feita uma orientação através de mim para os técnicos, todos companheiros de profissão. Os jogos, a partir de agora, todos os jogos filmados vão ser mandados para mim, para que eu possa fazer essa avaliação mesmo durante a quarentena. Tá? Vamos supor que o Campeonato Gaúcho volte e tenha lá garotos de idade de convocação. Eu vou receber esses jogos e esses atletas vão ser avaliados. Tá? A gente vai digitar tudo, vamos computar todos os dados, tanto de numéricos como de imagem, e vamos avaliar o máximo possível todos os atletas. Muito bem. Agradeço mais uma vez aqui o nosso público que está participando. Peço também que deixe suas perguntas, seus comentários para o Thiago, que na reta final da live ele irá responder as suas perguntas e suas colocações. E, Thiago, ainda para finalizar esse assunto da base, com a evolução constante que temos no voleibol, né? Eu quero saber de você qual a importância dos fundamentos do vôlei, tanto na base, em conjunto com o trabalho, de repente, com a equipe de alto rendimento, né? Em relação à preparação física. O quão determinante são a preparação dos fundamentos? Eu acredito muito na construção do gesto técnico, né? Eu tenho um companheiro de trabalho que me ensinou muito na minha carreira, que é o Neri, que é o técnico do Minas Tênis, e a filosofia de construção da técnica ela é muito presente dentro do que eu acredito, tá? Eu acho que alguns clubes se preocupam muito em ajustar a equipe para os campeonatos. Então, pouco se faz de treinamento técnico e muito se faz de treinamento tático. E essas equipes, elas chegam muito bem entrosadas taticamente para os confrontos. Mas pensando na evolução do atleta em si, eu sempre gostei de gastar muito tempo no treinamento técnico. Tá? Não sei se tem algum atleta meu aí assistindo, mas se tiver, eles vão até dar uma cornetada, porque eu sempre peguei muito no pé, sempre fui muito exigente em relação ao desenvolvimento técnico. Por quê? Eu acredito que essa vivência de jogar, de saber o que fazer dentro das situações, de saber como lidar com um placar alto num momento decisivo, ou até quando tiver um bloqueio duplo, tomar uma decisão, ou tiver um bloqueio triplo, tomar uma decisão diferente daquela, isso tudo vai crescendo com o atleta dentro dos jogos, tá? Do que ele vai passando de idade para idade. Só que não adianta o atleta saber o que ele tem que fazer num bloqueio duplo e não ter a técnica exigida para conseguir executar aquela ação.
ou saber que tem que atacar na ponta dos dedos no bloqueio triplo e não ter a técnica exigida para aquilo, ou de repente ele suportar muito bem a pressão de um 14-14 no tie break para passar, só que aí na hora que vem um saque fácil nele, ele não tem a técnica certa para executar o passe, e aí acaba gerando muitos erros. Tá? No final do final, os atletas vão sempre se valorizar pelo que eles oferecem tecnicamente. Tá? Então, os atletas melhores tecnicamente acabam tendo mais destaque. Por quê? Porque aí, ao longo do período, combinado com esses momentos de decisão bem definidos e suportar os momentos de pressão, tendo a técnica bem feita, esse atleta deslancha. Agora, se ele só suportar as partes mentais e táticas e não tiver o controle da técnica, ele em algum momento vai ficar para trás. Muito legal. E, Thiago, você hoje é analista de desempenho aqui da seleção sub-21 brasileira, né? Agora, conta pra gente um pouco da sua trajetória, o que você já fez no voleibol, por onde já passou, até chegar onde você está hoje, por gentileza. Vixe, Maria, eu não fiz muito, não. Eu comecei a trabalhar no Universitário em 2006, Universitário Equipes Femininas, e eu ainda cursava faculdade. Era um jeito de já me inserir na modalidade. Eu me formei em bacharel em esporte na USP. Legal. E aí eu já trabalhava lá dentro, porque além de me inserir na modalidade, era um laboratório, era onde eu podia testar. Então, o universitário é legal por conta disso. Você pode testar estratégias e ver o que está funcionando ou o que não está funcionando. Na sequência, depois da faculdade, lógico, passei por algumas diversas equipes, né, dentro da Universidade de São Paulo. Eu fui trabalhar no sub-17 do Atlético Ipiranga. Acabei ficando pouco tempo lá, porque abriu um concurso do SESI em 2011 para técnico do sub-17 masculino. E eu passei nesse concurso e aí ingressei no SESI em 2011. Fiquei no SESI de 2011 a 2014 com sub-17, tive a oportunidade para o sub-19, fiquei até 2017 no sub-19, e aí, a partir de 2017, assumi a equipe sub-21 do SESI, e foi o mesmo ano que eu tive a oportunidade de começar na seleção brasileira. Então, em 2017, eu fui para o sub-21, foi um ano de muita mudança, porque eu fui para o sub-21 do SESI, assumi o cargo de assistente do Rubinha no profissional, e foi a minha primeira convocação de seleção brasileira. E aí, a partir dali, eu fiquei no SESI esses 3 anos, esse ano eu acabei me desligando da equipe, e permaneço no sub-21 da seleção brasileira. Em equipe adulta, você já trabalhou com em algum cargo específico ou não? Eu fui assistente do Rubinho no profissional do SESI, né? Na equipe adulta do SESI. A gente fez a final da Superliga 2017 e 2018, a final da Superliga 2018 e 2019, fomos campeões da Copa Libertadores, da Libertadores de vôlei em 2020, fiz algumas finais do Campeonato Paulista, assim. O Rubinho, além de trabalhar com o Rubinho no adulto, era muito legal porque a gente tinha um trabalho em conjunto na base também, tá? Não sei se você chegou a acompanhar, mas durante esses últimos anos o SESI usou bastantes garotos da base na composição da equipe adulta, tá? O meu sub-21 tinha a época do ano que metade do meu sub-21 treinava com adulto, e agora esse ano, para a temporada 2020-2021, é o sub-21 inteiro do SESI que está jogando Paulista e vai jogar o adulto. E isso foi possível pelo olhar que o Rubinho tinha para a base. Tá? Um técnico formador também, que trabalhou muito tempo na seleção brasileira de base, e aí a gente tinha essa coisa muito bacana dentro do clube, que era poder se preocupar com o profissional, claro, muito importante a Superliga, mas ao mesmo tempo fazer um alinhamento técnico de progressão para que esses meninos da base se desenvolvessem o máximo que eles pudessem para compor o adulto. Então, Thiago, você participou das finais que foram aqui em Suzano, então? Participei. Legal. Então, e qual foi a sua opinião da nova arena que tem em Suzano, que foi inaugurada recentemente e tal? O que você tem a dizer para o nosso público suzanense aqui sobre a Arena Suzano? Quais são suas impressões? Eu achei uma arena sensacional, muito bonita. A gente conheceu ela no treinamento de véspera de final mesmo, né? Eu não tinha ido antes, quando a gente jogava com a base em Suzano, era em outro ginásio. Aí depois até a gente jogou alguns jogos de sub-21 nesse ginásio maior, mas a primeira experiência mesmo foi para as finais da Superliga. Muito legal e assim, muito bonito de ver que estava cheio, né? Foram 5 jogos, todos os jogos estavam muito cheios, uma energia muito boa. E, infelizmente a gente não ganhou, né? Mas a energia que estava ali foi sensacional. Só agradecimento ao pessoal de Suzano que compareceu, que torceu, independente para quem torceu, foi um show muito bonito para o voleibol. Realmente foram jogos de alto nível. Thiago, vamos falar agora um pouco do seu atual ofício, que é a análise de desempenho, né?
Eu quero saber como que uma análise de desempenho, de fato, a coleta de dados, igual você falou, as avaliações, elas podem influenciar os resultados dentro de quadra. Tipo assim, pode decidir um jogo. Ah, eu acredito que completamente, na verdade. Muitas vezes você, por exemplo, um leigo, né? Eu até brinco com meu pai, assim, você está assistindo a televisão, e aí você vê lá, o narrador fala assim, pô, um bloqueio excelente, não sei o quê, no final do set, uma marcação excelente, o bloqueio de tal atleta. Mas, na verdade, se você puxar a fita um pouco para trás, você vai ver que foi uma orientação do banco para que, naquele momento, o atleta fosse bloquear aquele jogador e marcasse aquela área da quadra. E aí faz o ponto. Tá? Então, dentro a análise de desempenho, ela tem várias vertentes, tá? E uma delas é você conseguir encontrar padrões, não só numéricos, né? Mas padrões de jogo mesmo do adversário. Então, vamos supor que eu estou analisando a equipe de Suzano e eu consigo ver que do 20 para frente o jogador acaba jogando muito mais com um ponteiro de força que está na posição 4. Ou que, de repente, com um passe perfeito, ele sempre vai jogar com central e quando o passe for B, ele sempre vai jogar com o oposto. Não sei, estou criando situações. Tá? Mas dentro desses padrões que a gente encontra, a gente dá para orientar a equipe. Olha só, você vai estar lá posicionado, se de repente for um passe perfeito, você pode queimar o central, porque esse cara tem essa característica de do 20 para frente, nesse momento, dentro dessa passagem, vamos supor que seja uma P1, ele jogar bastante com o central. E aí o nosso jogador vai lá, queima e faz um ponto de bloqueio central contra central, que de repente não faria se estivesse jogando na espera. E aí, pô, legal, do 12-12 do tie break foi pro 13-12, que é a diferença que muda a história do jogo, né? Totalmente. Ou um ponto de definição. Então, eu acredito muito que encontrar esses padrões ajuda muito no resultado, principalmente de base, porque no adulto os atletas experientes vão desenvolvendo essa leitura do que está acontecendo, né? E na base não, os meninos são meio perdidinhos, normal, faz parte o menino ser perdido também, com certeza, desde que seja dentro desse período, né? Passou muito disso, tem que tomar outro rumo. Mas quanto mais a gente puder orientar, sabe, você virar para o atleta e falar assim, olha só, bola proposto, você vai fechar um, porque foi feito um estudo onde todas as bolas ele ataca para um. Pronto, fica meio mecânico. Essa tomada de decisão dele, você já tirou esse susto do que ele tem que fazer. Ele já sabe, pô, eu tô aqui quietinho, foi para lá, tem que fechar um. Aí vai, bloqueia, consegue até se concentrar mais no gesto técnico, porque a escolha do que tem que ser feito já foi afunilada, né? Já foi marcada pela análise que foi feita antes. E, Thiago, em cima do que você falou agora, nós como torcedores, eu mesmo como leigo totalmente de análise de desempenho, né? Eu fiz uma rápida pesquisa para poder falar com você, né? E eu percebi que existem alguns tipos de análise, né? Eu vi que tem análise diagnóstica, formativa, somativa. Eu queria que você falasse o que elas representam, né? E como nós, de fato, torcedores, leigos, podemos enxergar esse trabalho na quadra. Ou se existem outros tipos de análise também? Não, na verdade, assim, existem diferentes tipos de análise, tá? O importante de se compreender é que, assim, a análise, ela passa por algumas situações, tá? Então, por exemplo, eu dei bastantes exemplos de como fazer uma análise por distribuição. Então, para isso, tentar encontrar um padrão, tá? O que vai ser feito em determinado momento do jogo e ajustar a nossa equipe em cima daquilo. Uma segunda área de análise é questão relacionada a desempenho. Tá? Então, assim, como que eu decido quais os meus atletas... Às vezes o técnico faz uma substituição que é pouco compreendida por quem está assistindo, tá? Pô, mas o cara acabou de fazer uma ação boa, o técnico trocou, por que isso? Porque se você olhar a parte numérica do jogador, de repente ele está com alguma deficiência em algum dos fundamentos e naquele momento ele precisa ser substituído. Vou pegar um atleta que 100% de passe, excelente, mas está com pouca virada de bola, no final de set ele acaba de chegar na posição da rede, faz uma substituição para algum outro que rode bola, ou o contrário, o atleta está rodando muita bola, mas ele acabou de chegar na posição de fundo e está com o número de passe baixo, faz uma substituição para alguém que possa passar. E até essa substituição de quem pode passar ou não é feita em relação à análise do que veio previamente. Como a gente costuma digitar e avaliar todos os treinos, eu já sei, né? Os técnicos, a comissão técnica já sabe qual que é o atleta que consegue fazer aquela função naquele momento. Então, não é uma coisa aleatória, vai entrar você para passar. Não, aquele cara nos treinos tem desempenhado uma condição boa, aceitável de recepção,
E por conta de ter desempenhado bem, a gente ter essa parte numérica para avaliar, no momento do jogo aqui o atleta está em quadra, está mal, a gente faz essa substituição para entrar. Tá? Uhum. Então, muito disso foge dos olhos de quem está só torcendo, assistindo, né? E às vezes fica até compreendido. Puxa, não acredito que vai tirar o melhor da quadra. Exatamente. Mas, na verdade, não. É uma estratégia baseada em estudos que foi feito antes. E quando a gente traz para a base, não só pensando tanto em resultado de jogo, tá? Quem assiste base ou quem está começando ali, acaba se impressionando muito com algumas coisas, por exemplo, você pega um atleta de 17 anos que vai lá em cima, 3,40 e bate muito forte na bola, nossa, que porrada, esse cara é fenômeno, não sei o quê. Mas se você digitar ele e for atrás dos números dele, você vai ver que realmente ele é muito forte. Só que ele ataca 10 bolas, 4 ele crava e a bola vai lá no teto e 6 ele erra para fora. Uhum. E aí você tem um outro menino que não impressiona tanto no ataque, que vai mais baixo, bate mais fraco, só que das mesmas 10 bolas, ele fez 7 pontos e as outras 3 ele não errou, ele continuou com a bola em jogo. Então você olha, pô, peraí, esse jogador aqui é muito melhor que esse. Só que todo mundo pensa, não, esse cara vai muito alto, muito forte, ele é muito melhor. E quando você vai olhar os números, não. Então, numa composição de time, por muitas vezes você tem um time, né, que aos olhos do torcedor impressiona menos, mas que é muito mais eficiente e que faz a roda girar de uma maneira muito melhor. Por isso que é importante ter esses diferentes tipos de análise. Muito legal, Thiago, sua explanação. E, Thiago, de repente, no calor do jogo, uma final, de uma competição, como que é essa interação do analista com os demais membros da comissão, com o próprio treinador, no sentido de alcançar o máximo potencial que foi diagnosticado pelos dados do analista, no caso, né? E como, de fato, conseguir colocá-lo em prática? Assim, de repente, você consegue chamar o técnico na hora, assim, ó, faz isso, isso, isso. Como funciona essa interação? O jogo, ele é só o jogo, tá? Quando chega o momento do jogo, tudo já foi determinado antes. Uhum. Então, por exemplo, vamos jogar a semifinal do Campeonato Mundial contra o Irã, que foi o que aconteceu em 2019. Aquele jogo, ele já foi marcado 7 jogos do Irã antes daquilo. E muito estudado, e reuniões com os atletas, e passado para os atletas. Então, quando vai começar o jogo, basicamente todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a equipe adversária também já sabe o que está sendo feito. E as adaptações acontecem durante a partida. Então, poxa, eu estou tendo dificuldade de atacar aqui na paralela, porque o outro time aprendeu que tem que marcar minha paralela, o atleta se adapta, ele muda. Ou uma estratégia de saque. Pô, a gente está sacando tanto nesse cara que era o cara para passar mal e o cara está passando bem, vamos mudar, vamos tentar uma estratégia diferente. Essas adaptações, elas são feitas durante a partida. Uhum. E aí, nesse calor do jogo, as informações são passadas para o técnico, junto com o assistente, e eles tomam a decisão do que vai ser feito. Então, por exemplo, eu, como analista, digito de trás da quadra, e eu tenho um ponto com fone de ouvido ligado com o técnico. Isso que eu pergunto agora. E com o assistente. O próprio programa que a gente usa, que é o DataVolley, ele tem um chat interno, uma comunicação, um messenger, assim, que a gente consegue escrever. Bacana. Então, eu de lá de trás, nos intervalos, consigo puxar tabelas de distribuição, consigo puxar ordens numéricas, que, de repente, eles, tendo que orientar os atletas, não conseguem tanto. Então, eu consigo puxar assim e falar assim, por exemplo, vamos supor que a gente está no momento final de set, jogando, e o time adversário está numa P1. Eu puxo a relação daquela passagem e olho lá e, de repente, identifico que com todos os passes vindo do jogador que está na 1, que é o ponteiro, a equipe rodou 20%. E com todos os passes vindo da posição 5, que é o outro ponteiro que está no fundo de quadra, eles rodaram 80%. Aí eu já oriento, seguinte, com passe vindo das costas do levantador, nessa passagem, mesmo que seja um passe A, a virada de bola deles foi só de 20%. Então ótimo. Então aí passa a informação para o jogador, pede para sacar na 1. O jogador às vezes nem sabe os porquês. É só, saca na 1. O cara vai sacar na 1, entendeu? Mas existe um motivo do porquê sacar na 1 naquele momento. Sim. Entendeu? Tem vários momentos, inclusive, que se saca no melhor passador do time no final de set. Pô, mas como assim? Caramba, sacaram o melhor passador? Sim, sacaram o melhor passador. Mas é que naquela passagem, com aquele melhor passador passando, mesmo que seja passear, a rodagem da equipe está muito baixa. Ou a distribuição está muito marcada. Foram 8 bolas para saída, uma para o meio, uma para a ponta. Então saca no cara que na hora que a bola chegar na mão do levantador, vai todo mundo correr para a saída. E aí faz um ponto de bloqueio, mesmo com passear.
Então, essa troca de informação ela é feita, e os próprios técnicos fazem pergunta, eu recebo no ponto. Na seleção brasileira, a gente tem um preparador físico que é muito envolvido também, gosta, né, da parte técnica, ele fica com o rádio também, pergunta, e aí eu vou buscando informação e passando. Muito bem, então o trabalho realmente ele não vai muito além, né? De repente, eu como leigo, normalmente achava que o analista ele só fazia o pré-jogo ou os treinamentos e durante o jogo não palpitava tanto, mas então de fato interfere na partida, né? Interfere porque é uma coisa necessária, né? Hoje, lógico, tem muito do feeling, tem muito da sensação do jogo, mas também tem muito do que está acontecendo o que pode ser avaliado numericamente. E a estatística ela vem para facilitar, né? Se a gente consegue ter uma informação a mais, por que não usar? Tem que ser usado. Eu acho que, infelizmente, ainda se usa pouco, tá? Poderia se usar muito mais, principalmente para estudos antes dos jogos. E na base, eu acho que é extremamente importante, tá? O atleta, ele tem a sensação, ele sai do jogo, vamos supor, ele atacou 2 bolas muito boas, ele sai do jogo com aquelas 2 bolas muito boas na cabeça. Pô, joguei bem. Você mostrar para ele, tá, não, você não jogou bem. Você recebeu 20 bolas, você rodou 5 e você errou 15, errou 10 e as outras 5 deram continuidade. Mostrar os números, ele vai entender que não, peraí, tem muito a melhorar. E aí isso gera também no atleta uma sede de buscar mais, de querer se desenvolver mais, até de compreender que não, peraí, eu não posso ficar só com a impressão das coisas boas que eu fiz, eu tenho que ter impressão do que realmente aconteceu, entendeu? E isso tudo casado com imagem. Hoje todo mundo tem celular, você consegue filmar um treino com o celular e mostrar para o atleta depois. Então, você para o atleta, está batendo com o braço encolhido. Ah, tá bom. Aí ele vai de novo, braço encolhido. Ah, você está batendo com o braço encolhido. Ah, tá bom. E vai de novo com o braço encolhido. Se você filma e mostra para ele, aí ele olha, pô, é verdade, estou batendo com o braço encolhido. Na próxima, ele estende o braço. Porque, às vezes, a compreensão visual para o atleta em formação é muito maior do que o feedback auditivo. Né? O técnico falar, ele ouve, mas ele não entende, porque ele não está sentindo o corpo na hora da batida, ou na hora do passe. E quando você mostra para ele através de uma imagem, isso eu acredito que faz parte da análise de desempenho, porque você está, né, analisando um gesto completo que vai mudar, interferir no desempenho do atleta, ele vai conseguir entender mais fácil. Muito bacana. E, Thiago, existe alguma resistência de atleta, de repente, de receber essa informação? De repente o cara é fera, na quadra arrebenta, de repente fala, não, eu não preciso disso, ou todos hoje aceitam, é mais tranquilo essa situação? Marcelo, eu tive o prazer de trabalhar com atletas olímpicos no SESI, né? E nunca tivemos problema com isso, tá? É claro que os atletas, eles têm também a visão deles, e as coisas, às vezes, elas são discutidas de uma maneira saudável. Você vai sacar um flutuante ali. Não, tô confiante, quero sacar a viagem. Cara, ótimo. Porque isso também não pode ser tirado do atleta, tá? Você improviso, né, de repente? O improviso, mas assim, a confiança no que foi construído, no que ele desenvolveu durante a carreira, na sensação de poder, de fazer a diferença, isso tem que ser feito, tem que deixar. Mas Lucão, trabalhei com o Lucão, perguntava muita coisa, o Éder, eu sempre já citei o Éder em outras lives, porque o Éder, ele é um cara que ele saía do banco para ir para a quadra e fazia um bloqueio, todo mundo, caramba, o Éder bloqueia demais. Só que no banco ele estava sempre perguntando as distribuições, sempre querendo saber qual eram as direções de ataque, e chegava na quadra e ele fazia. Mas por que fazia? Porque ele já estava com tudo aquilo na cabeça. Tá? Então, o Murilo jogando de líbero também, sempre que alguém para o saque, ele perguntava ao saque do cara qual que é o melhor dele, a batida forte é para qual direção, entendeu? E aí o cara antecipava o passe e fazia, e excelente, mérito dele, mas já com a informação recebida do banco. Então eu acho que os atletas recebem sim, com bons olhos, as informações vindo da análise, né? Eu só acho que, de repente, os profissionais poderiam querer mais informações vindo da análise. Tá, em todas as instâncias, não só no profissional, né? Mas de repente para baixo também. Muito legal, Thiago. E fazendo coro aqui com a Cristiane da São Miguel, ela diz aqui que é muito legal saber essa parte técnica de um jogo, os bastidores de uma partida. Eu realmente também desconhecia toda essa parte teórica, vamos dizer assim, né? Muito bacana saber como funciona, né, Thiago? Legal, bem legal. Thiago, o Marcão, que é o nosso supervisor técnico, supervisor e auxiliar técnico da equipe Sub-21 do São Miguel Saúde, que ao contrário de mim, manja muito de voleibol, ele pergunta aqui, Thiago, qual a sua visão em relação à evolução da nossa base aos demais países? E em relação ao congelamento, não seria viável tentarmos uma nova categoria
por pelo menos 2 anos, sub-22 ou sub-23? É a pergunta do Marcão. Tá. Primeiro, no nosso desenvolvimento em relação aos outros países, eu acho que a gente tem bastante coisa a crescer, tá? A melhorar. Você pegar, por exemplo, as seleções de base da Argentina, elas têm, durante um período do ano, uma seleção fixa. Eles conseguem se manter unidos para disputar campeonatos, jogar. A Argentina tem o time. Argentina, desculpa, a Itália tem o time Itália, que é a equipe sub-21 deles, joga o campeonato A2 da Itália. É como se a gente pegasse o nosso sub-21 e colocasse para jogar a Superliga B. Tá? Uhum. E isso tudo na época do campeonato expressivo, né, que é o Mundial, faz muita diferença, porque além desses atletas estarem mais experientes e tudo aquilo que eu falei, de ter domínio das situações de estresse do jogo, dos momentos de pressão, eles ainda estão rodando junto. Então, a gente no Brasil tem 3 meses de preparação antes do campeonato. Só que nesses 3 meses você tem que selecionar os 12 que vão competir, de uma pré-convocação de 20, ou de repente até mais atletas, fazer uma pré-temporada boa para que esses atletas se machucam, incrementar as estratégias técnicas que vão ser utilizadas, que é o que é acreditado pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira, e fazer um entrosamento técnico e tático para fazer amistosos, para dar rodagem para jogar o campeonato em 3 meses. E aí você pega o time Itália que está jogando uma liga durante 8 meses, o tempo inteiro junto, treinando junto, viajando junto, fazendo tudo junto. E aí chega lá no Campeonato Mundial, o Brasil enfrenta a Itália, a gente perde no detalhe e todo mundo mete pau. Pô, o Brasil não ganha mais nada e não sei o quê, como assim? É assim, porque a nossa estrutura de colocar os atletas para rodar tem que mudar. Tá? E aí, lógico, envolve muitas coisas. Não dá para falar assim, não, a CBV decidiu então que vai pegar o Sub-21 e colocar para rodar a Superliga A. Legal, excelente. Só que os clubes precisariam liberar os atletas de Sub-21 para compor a equipe da seleção. Então, você está vendo? Aí o clube não vai querer pagar o salário do atleta durante esse período, porque na verdade vai estar repetindo a seleção. É uma coisa um pouco mais complexa do que parece, mas o caminho seria esse, a gente ter uma oportunidade de colocar os atletas para rodar mais, não necessariamente como seleção brasileira, tá? Mas colocar todos os atletas de sub-21, pegar e jogar uma Liga B. Jogar uma Liga B, emprestados, usando empresta os meninos para algum time, o César empresta os meninos para outro time, mas esses meninos têm que estar rodando, para na hora que juntar todo mundo, então, já que não dá para ficar junto, eles estarem num nível bom. Não, pode falar. Pode falar. Não, só ia falar em relação ao congelamento da idade, esses 2, 3 anos fazer o sub-22, sub-23, eu acho a ideia excelente, eu gostaria que o Brasil tivesse equipe sub-23 antes dos meninos chegarem no adulto. Os atletas, quando terminam 21 anos, eles não estão formados, tá? Eles têm ainda que se formar acima disso. Você pegar o Lucarelli começou a realmente fazer a diferença com 23 anos, o Fábio Capalbo, que era um jogador excelente de base, também começou a despontar mais no adulto com 23 anos. O Gabriel Vaccari também está em Campinas dando bolada, foi atleta nosso desde pequenininha, começou a despontar com 22, 23 anos. Então tem muito o que se fazer a partir dos 21 também. Tá? Mas, de novo, entraria numa organização de campeonato para ter campeonato sub-23, teriam que ter Copa sub-23, não daria para ter esse atleta só representando o sub-23, tem um campeonato estadual onde ele vai jogar 6 jogos, porque vai ter 7 equipes, entendeu? Teria que se criar uma estrutura inteira de competições sub-23 para que os atletas pudessem rodar para valer a pena. Se for só para ter o sub-23 para treinar e competir 6 jogos por ano, aí eu não vejo vantagem. Deixa cair no adulto, que mesmo que for reserva, ele vai estar vivenciando um nível mais alto. Muito bem, Thiago. E, Thiago, de repente, antigamente, principalmente pela tecnologia, né? Eu queria saber como que era o trabalho, se existia um trabalho do analista de desempenho, e eu queria saber também a evolução do seu ofício hoje, né? Como evoluiu a análise de desempenho, sobretudo em relação à tecnologia? Então, existia, claro, muito se mudou por conta da tecnologia. Eu lembro bastante do Rubinho contando que antes as análises eles faziam os vídeos com fita. Então imagina você ter que pegar um trecho e aí você adianta, pausa, corta aquele trecho numa outra fita no videocassete, volta e vai, volta, vai, volta. O trabalho que não dá, o tanto que não demorava. O Pedro Errara também, falando de Campeonato Brasileiro, quando ele trabalhava com base em São Caetano, mesma coisa, trabalhava com fita e vai e volta. E imagina, hoje é muito fácil, porque muito fácil. Hoje é diferente. A gente digita o jogo na hora, todas as ações, saque, passe, recepção, direção, tudo é colocado no programa. E aí, se eu quiser todas as suas recepções,
eu só busco pelo código, recepções Marcelo Prado. Já o programa me dá todas as suas recepções. Ataques Marcelo Prado, ele me dá todos os seus ataques. Então ficou mais fácil de buscar as informações. A tecnologia veio para ajudar muito. A qualidade de imagem para estudar mudou muito. Hoje também, por exemplo, eu tenho um projetor portátil, então a gente vai para o Campeonato Mundial, não precisa ficar reservando o salão de hotel para ter o projetor, porque tem um horário marcado. China, Rússia, todo mundo quer usar a sala. Eu levo meu projetor, a gente faz no quarto com os meninos, é uma tecnologia a mais também para usar. O compartilhamento de vídeos, eu não preciso hoje ir até Suzano para filmar o jogo de Suzano. Entendeu? Alguém sobe numa nuvem e eu pego aqui. O Marcão me mandou muitos jogos já para eu avaliar alguns atletas, faz um link muito legal com a gente. Então ele manda e eu baixo jogos para fazer. Então isso facilitou muito. Tudo isso foi criado e tem ajudado bastante o desempenho. Muito legal, Thiago. Thiago, o Nathan Assis tem duas perguntas aqui. A primeira é se a estatística define quais atletas entrarão em quadra em uma decisão. E a segunda é se para ser um analista é necessário fazer um curso à parte. E em quanto tempo seria esse curso? É a pergunta do Nathan Assis. Tá. Para definir quais são os atletas que estão na quadra, a estatística é uma das coisas que ajudam a decisão. Tá? É claro que se você tiver um histórico dos outros jogos e também dos treinamentos, você tem um atleta que está despontando muito mais do que o outro, logicamente, é uma decisão, o técnico vai querer esse atleta em quadra. Tá, então, a estatística é um dos fatores que faz. E também pensar em montagem de equipe. Tá? Não adianta assim, eu tenho dois atletas que dão muita porrada, fazem muito ponto de ataque. Legal, coloca os dois na quadra. Só que você não tem nenhum dos dois que segura no passe, então aí você não vai ter bola para atacar. Então, esse equilíbrio de montagem de equipe tem que ser feito pelo técnico, baseado também na parte numérica. E a segunda pergunta, desculpa. Sobre o curso, se tem um curso à parte... Tá. Na verdade, assim, tem um curso para mexer no DataVolley, que é uma capacitação que é feita na Itália, tá? Então, assim, teria que ir para lá para fazer, só que ninguém vai, tá? Porque, assim, seria para você ter uma representação do DataVolley. O que as pessoas fazem é aprender a mexer no programa. Os clubes hoje têm um programa, tá? E... lógico, isso é passado de estatístico para estatístico. O estatístico da Seleção Brasileira Adulta, o Henrique Modenese, foi que me capacitou, então eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no SESI, e aí no período de SESI ele começou a me ensinar, e foi me ensinando, eu fui aprendendo, me interessando, e fui me dedicando a aprender cada vez mais, mas assim, tudo que eu aprendi de conhecimento do programa foi porque o Henrique me ensinou. Não foi um curso, mas foi uma coisa que foi me passada por ele. Isso levou um tempo, né? Vamos colocar ali a parte básica, uns 6 meses, e depois disso... como tudo na vida tem que ter prática, porque você tem que digitar numa velocidade muito aceitável, e depois de você aprender a fazer essa digitação, entra aprender a fazer as planilhas, os worksheets, montar os estudos, lidar com um programa que é um programa complexo. Então, assim, para você começar a conseguir fazer, eu colocaria 1 ano. Muito legal. Baixo. Entendi. Thiago, a Cristiane da São Miguel aqui, ela fala exatamente sobre a possibilidade de um dia você dar uma consultoria aqui para a equipe da São Miguel Saúde de Suzano. Seria realmente um prazer te receber aqui. Existe a possibilidade? Como que é essa questão para você de consultoria? Com certeza. Para mim seria um prazer, tá? Eu não conhecia ainda a Cristiane, mas vocês têm o meu contato, tá? É uma consultoria sobre treinamento, uma consultoria sobre análise de desempenho. A gente pode marcar sim. A gente vamos ver os meios. Mas para mim eu estou aberto sim. Muito legal. Pessoal, vou colocar aqui agora o João Marcondes no ar. Só peço uma licença um minutinho para poder fazer aqui as manobras corretas. Prontinho. João Marcondes, boa noite. Seja bem-vindo à Rede do Vôlei Mania. Fala, grande Thiago. Tudo bem? Meu arqui-rival, a partir do momento que eu fui para a base, né, que eu tive esporadicamente aqui na base de Suzano, na beira da quadra, eu virei um freguês desse menino. Eu diria para vocês que ele é um dos grandes potenciais da nova geração de técnicos do voleibol. Isso ele sabe, porque eu já falei para ele até no particular, né? Seja muito bem-vindo e muito obrigado de você ter aceitado de participar, de dar
essa aula de informações aqui, né? Muito legal. Muito obrigado, Thiago. Que é isso, João. Eu que agradeço pelo convite, né? Tanto o seu como do Marcelo. E agradeço aí pelas palavras também, pela consideração, tá? Não tem essa de freguês, não, que eu lembro que eu também tomei uns sustos de Suzano que eu não consigo esquecer da minha cabeça, não, viu? Mas sempre embates muito bons, sempre, né, muito crescimento para os meninos da base com jogos de alto nível. É verdade, viu, Marcelo? Ele falou, vou até contar, né? A minha geração é um pouco outra, né? É um pouco outra, né? Então você imagina. Mas na época eu peguei fita cassete. Aqui em casa, eu cheguei a pôr, Thiago, eu tinha duas, parecia doido. Eu tinha duas televisões com 2 vídeos cassetes e ficava assistindo horas, 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 horas. E isso, que olha que Suzano foi também uma das primeiras equipes que importou a bendita na época, era a chavinha, né? Você fazia o curso, que até foi o Cristalino que fez, né? O curso do Data Volley, ainda não tinha chegado no Brasil o Data Video, e você ganhava uma chavinha, e essa chavinha isso melhorou um pouco, mas antes de vir o Data Volley, nós tínhamos que parava vídeo de uma TV, assistia outra. E realmente, Marcelo, o que é interessante nessa profissão, nessa área, e o voleibol é muito estudo, isso é muito bacana no caso do voleibol, é porque realmente se usa para duas coisas, se usa como arma e como defesa, né, Thiago? Sim, exatamente. A gente usa toda a avaliação e estudo dele para criar uma imprevisibilidade na tua própria equipe e também para você saber o que o adversário vai fazer. Então, no time adulto, Thiago, a gente costuma brincar o seguinte: ou a gente passa o máximo de informação possível para o adversário, para realmente gerar até dúvida, né? Ou então a gente faz assim, né? A gente tenta não passar nada. Mas para não passar nada é muito difícil, né? É muito difícil. Ainda mais com essa troca de fitas, esse negócio todo, né? E é difícil porque o próprio atleta ele tem o jeito habitual dele de se comportar, né? Então, por mais que tenha alguma orientação, no final ele sempre busca o que é mais cômodo para ele, que ele vai se sentir confortável para fazer. Então, o melhor golpe do atleta é sempre para diagonal, por mais que a gente, você tem que bater na paralela, se tiver 15-15 no tie-break, ele vai para o melhor dele, que ele não quer errar. Então, é difícil não passar essa informação. E eu admiro vocês que trabalhavam com fita, porque olha só, eu trabalho com 2 monitores, com toda a tecnologia possível, alinhado, máquinas boas, que eu gosto de digitar o jogo de trás, mas ao mesmo tempo ver a imagem da Sport TV ou de quem estiver transmitindo, porque eles filmam de perto e eu consigo comparar uma análise com a informação de emoção. Tá, o atleta errou, mas você vê como que também ele se comporta emocionalmente dentro da partida. E eu já fico maluco. Imagina você, será que ficar indo, voltando e pausando? Olha, eu vou contar 2 historinhas aqui, tá, Marcelo? Aí sim, é o que queremos. Eu já sou mal visto no mercado, tá? Então, 2 historinhas aqui. A primeira, ele tem muita razão em relação à avaliação e você fazer o imprevisível. Nós fomos jogar contra o Renan, era o técnico da Olímpicos, lá em Grajaú, no Rio de Janeiro, e foi constatado que durante 20 jogos, um dos melhores passadores que o país já viu fora o Escada, que foi o Naubert. E o Naubert tinha passado uma Superliga sem receber saque. Ninguém sacava no Naubert. Então, quando chegou na semifinal, o que a repórter analisou? Nós analisamos que o imprevisível seria sacar no Naubert. Foi o que ele explicou. E nós sacamos no Naubert e conseguimos um ótimo resultado e ganhamos a partida. Né? Desclassificamos a Olímpicos. Então, realmente, e isso feito em cima de estudo. O voleibol realmente foi um dos esportes que mais evoluiu, né? E um dos esportes que, fora a evolução, é o que mais trouxe e trabalhou com tecnologia. Então, é muito bacana ver os estudos,
ainda, o Thiago, tudo mais, porque hoje é essencial. Na minha época, historinhas de bastidores, quando a van da Sport TV ficava parada no estacionamento, a gente sempre tinha alguém dentro da van já vendo até o que o adversário falava, viu, Thiago? Aqui, que falta de ética horrível, mas aqui a gente tinha, a gente tinha. Então, é muito bacana, muito bacana. Outra coisa que eu vi, que você falou, Thiago, e eu compartilho, e nós tentamos, lá na Funvic, nós tentamos fazer o sistema americano de voleibol, que seria... Eu tive aqui a contratação do capitão da seleção norte-americana, que foi o Brian Ive. E o Ive, quando nós demos a proposta, nós tivemos que aguardar 2 anos para que ele se formasse primeiro. Ele fez faculdade de, que eu saiba, é contabilidade, para depois ele vir para Suzano. Quer dizer, é um pensamento americano. Só que lá na Funvic eu não consegui. Todos os meninos tinham bolsa de estudos integral de qualquer curso da faculdade, levavam umas vantagens para poder estudar e treinar, só que o pensamento do brasileiro aqui é muita cobrança, não é? E muito mediatismo. E isso impede, isso faz com que o jogador pós-carreira, aí que ele vai ver o que ele vai fazer da vida. Então, é muito bacana essa tua colocação, porque eu compartilho. Porque eu já vi muito atleta virar porteiro de boate, porque tem 2 metros e pouco, não estudou, treinava demais, não conseguiu evoluir a ponto de fazer um pé de meia, e depois vai fazer o que da vida? Então, realmente, esse teu pensamento é muito importante. Eu acho assim, é complicado porque é cultural, né, João? Você vê assim, o brasileiro no geral, ele é imediatista assim, agora tá dando certo, eu não vou me preocupar para depois, tá? Mas isso é um erro muito grande. Você vê assim, até a gente, quando chega lá perto dos 50, eu vejo meu pai hoje com 60 anos, vou começar a investir. E aí começa a ver o rendimento do investimento e fala assim, pô, se eu tivesse começado a investir com 30 anos, hoje eu ia estar numa situação confortável, mas com 30 anos não se preocupa. Então falta um pouco de planejamento do brasileiro, de pensar a longo prazo, né? E o americano já sabe, ainda mais trabalhando com o corpo, que você pode estar no auge da sua carreira. Aconteceu alguma coisa, uma lesão de joelho, de ligamento, de alguma coisa mais grave, pode te tirar da carreira muito cedo. Você pega o Marcelo Negrão, que foi um grande jogador mundial, ele interrompeu a carreira dele com 28 anos, é cedo, entendeu? Então tem que ter, sim, esse carinho com os estudos, tem que ter, sim, esse acompanhamento, é difícil. Eu gostaria que o estudo fosse mais presente, e eu gostaria também, João, que fosse mais presente também com os treinadores, tá? Infelizmente, eu ainda vejo pouco treinador interessado em estudar voleibol. Entra um pouco naquilo que eu falei de ele ter que ter um outro emprego para se manter, e atrapalha, porque você pensa assim, o atleta, ele está treinando os meninos à tarde, só que de manhã seria muito importante ele assistir os vídeos dos meninos, preparar material para à tarde mostrar para os meninos, e ele não tem esse tempo. E por outro lado, eu vejo muito técnico se apoiando, mas eu não tenho data vôlei. Cara, não precisa, pega uma caneta, um papel, marca lá quantos ataques o atleta faz, quais são as direções, vai dar muito mais trabalho, vai. Mas eu fiz isso durante muito tempo, porque eu gostava, eu me interessava pelo assunto. E ajuda bastante, porque quando você vai com uma tecnologia, você já tem a compreensão. Você fala assim, não adianta, o atleta fez 10 pontos, foi bem no jogo. Não, você tem que ver o número certo. Ele fez 10 pontos, mas ele errou 20 bolas. Então, na verdade, de 30 bolas, ele acertou 33%. Essa é a eficiência. Os técnicos têm que saber fazer esses cálculos, entendeu? Não é simplesmente, fez 10 pontos. Não, calma, entendeu? Vamos ver o que está acontecendo. Essa busca de informação eu vejo muito pouco dos técnicos, isso entristece um pouco. Daria para ser mais né, bem feito. Você sabe que uma coisa que eu percebi esse tempo que eu fiquei na base, é a desvalorização do técnico de base. O técnico de base hoje, eu acho que o maior sonho dele, ou é ele verdadeiramente ter 2 empregos, né? Ou ele chegar numa equipe adulta. Mas
eu acho que ele poderia também, conforme a sua atualização, a sua capacitação, ele ter um reconhecimento financeiro, ele ter um reconhecimento, porque eu notei muita gente praticamente pagando para trabalhar, enquanto Sim. que 12 treinadores na Superliga, na Superliga A recebem descomunalmente fora da proporção do técnico de base, né? E então eu acho que deveria sim. Você falou uma outra coisa aí muito importante também. Não pode existir a cobrança nesse sentido, ainda mais na categoria de base. Por quê? Porque eu acho que o treinador tem que trabalhar realmente também sem queimar o futuro do atleta, né? Não pode. O atleta ele precisa não sofrer essa pressão. E para ele não sofrer essa pressão, o treinador não pode sofrer essa pressão de tem que ganhar, não está ganhando. Não... Você entendeu? Isso eu realmente, infelizmente, eu vi que muitos colegas, muitos profissionais aí que estão trabalhando, eu percebo a dificuldade. Às vezes está sozinho na beira da quadra, não tem ninguém no banco. E eu acho que tem empresas que têm que pensar com carinho. Eu, graças a Deus, eu sou um privilegiado, porque tem empresas que têm que investir realmente na base, mas de uma forma com retorno institucional, né? Ele está formando cidadão, ele está formando pessoas boas, né? Porque o esporte traz uns valores tremendos na vida dos, dos que participam, né? Então, realmente, eu queria te agradecer muito, porque foi, assim, extremamente proveitoso. Meu filho, por exemplo, faz educação física. Eu já falei para ele, você precisa fazer estatística, né? Porque, por exemplo, nós fomos jogar, vamos tirar o vôlei, que tudo começou, toda essa avaliação, todos esses estudos. Eu lembro que eu ia nos campeonatos italianos da vida e, nossa, todo mundo estudava tudo, né? Só que quando o futebol começou a fazer isso, meu Deus do céu, eu estava explicando isso para ele. Ele não é da área do voleibol, ele é da área do futebol. Estava explicando para ele. Todo mundo sabia que o Neymar ia cortar jogava que na seleção brasileira colocavam ele lá na esquerda. Eu não entendo nada, tá, de posição. Que ele cortaria pelo meio e depois ele dava aquela puxadinha e saía para a esquerda novamente. Nossa, os alemães só ficavam parados ali e não dava para acontecer mais nada. Aquilo é estudo, né? Aquilo é estudo, isso é estudo. Então, eu diria para você o titio da Clara e da Gabi. Ou eu errei? Acertou certinho. O titio, você realmente serve para a base, porque eu já vi que até de ombro operado você brinca com as sobrinhazinhas aí, é isso mesmo? O máximo que eu puder, João, eu não troco por nada. Isso é muito importante. E você sabe que você, como eu te falei, é da nova geração, né? Você está trabalhando com um cara que eu considero meu irmão, que é o Giovanni, tá? Um dos jogadores excepcionais que eu já tive a oportunidade de ver na vida. E realmente o sacrifício de vocês é muito grande quando vocês servem a uma seleção, porque todo mundo só vê o lado bom. Nossa, o Thiago está na seleção. Nossa, o Thiago está no SESI. Mas existe um sacrifício, que é exatamente a vida particular. Então, realmente, tem que ser abnegado. E você é um desses abnegados. E não esqueça, tá? Até agora, eu preciso falar com a minha diretora aí também, porque até agora eu sabia da Clara, eu não sabia da Gabi. Né? Então, nós temos aí uma bela Magali, eu não sei qual das duas é mais comilona,
Mas nós temos uma bela Magali para criar um problema na cabeça do Thiago aí depois, tá? Que eu vou mandar te entregar, hein? Tá bom? João, agradeço. Com certeza as meninas vão ficar muito felizes. Eu vou entregar, elas compartilham tudo. Elas aprenderam desde pequenininha, tem que compartilhar. Então a Magali vai servir para as duas, elas vão brincar juntas, pode ter certeza. E por último, Marcelo, Diga lá. para tentar não virar freguês do meu amigo aqui, eu fiz uma loucura. Quando chegou na final contra o SESI, eu botei um atacante para levantar e joguei igual os anos 70. Nos anos 70, Marcelo, tinha a estrutura do voleibol, tinha 4-2, tinha o atual 5-1. Cheguei até a ver o 6-0. Todo mundo levantava e todo mundo atacava. Mas eu coloquei um 4-2 com um jogador atacante que nunca tinha levantado e que estava treinando ali no particular, só para tentar surpreender o meu amigo aí. Mas não deu muito certo. Foi quase. Deu, 3-2, deu certo sim. Foi jogão. Eu tava lá nesse jogo aí. Sufoco. Bom, Thiago, só ler mais uma pergunta antes de finalizar a live aqui com o João, do Newton Oliveira de Carvalho. Você já comentou durante o início da live, mas de repente ele chegou agora. Ele quer saber sobre se teve algum prejuízo da Sub-21 por conta da paralisação e se em relação ao congelamento das categorias menores, Sub-14 a 17, seria a melhor opção para o momento. É a pergunta do Newton Oliveira de Carvalho. Então, prejuízo teve por conta que ficar um ano parado durante um processo de formação é muita coisa, tá? Os atletas nesse período de vida, um ano faz muita diferença. Você pegar um atleta que é adulto, que é profissional e deixar um ano parado, tudo bem, ele já tem até o que a gente citou de compreensão de se cuidar, de saber como se manter ativo fisicamente, e o atleta de base não tem. Tá? Então, assim, perdemos bastante assim, com esse ano paralisado em todos os sentidos, tanto os clubes como as seleções. Tá? Vai ser muito difícil fazer uma avaliação e vamos ter que fazer ela da melhor maneira possível à distância, mas tentar suprir essa ausência de treinamentos e jogos. Quanto ao congelamento das idades mais baixas, eu não vejo tanto isso acontecer. Tá? O que eu vejo assim, para o ano que vem é uma padronização das categorias de base. Porque que acontece? As idades de São Paulo não são iguais às idades do Rio de Janeiro, que são iguais às de Minas e do Sul. Os vôleis daqui da região sudeste, né, eles são baseados nos clubes, e no Sul, por exemplo, são baseados na idade escolar. Então, os clubes de lá de baixo, né, por exemplo, o Sinodal, eles jogam campeonatos escolares. Uhum. E por conta disso, o infanto deles termina um ano antes do nosso. Tá? Então, vamos por lá, o menino ele encerrou o infanto, se ele vier para São Paulo, ele ainda tem mais um ano de infanto. Então, o que eu vejo acontecendo para 2021 é colocar o padrão internacional para todos os estados, e aí se tornar uma coisa única. Todos os estados vão ter que ter a mesma idade, isso já está sendo avaliado pela CBV, já tem reuniões que estão sendo feitas, discutido com alguns técnicos, até, de repente, como padronizar as regras de acordo com a idade. Sub-15 não pode jogar com líbero, sub-17 já pode, coisas assim, né, fundamental, que envolve a parte de fundamento. Então, isso eu vejo acontecendo. Mas congelar a idade dos mais novos, eu não vejo isso sendo a solução. Muito bem, Thiago. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação. Foi totalmente enriquecedora a sua participação aqui na live. Muitas coisas que, de repente, nós, torcedores, não sabíamos. Como funciona o jogo, fora das 4 linhas, vamos dizer assim, né? Muito bacana. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. João, agora é com você. Bom, primeiro, sempre a bolinha é do convidado. Nossa, eu só tenho a agradecer pelo convite, tá? Fiquei bem contente assim, com o convite do João, quando me falou. O contato do Marcelo também é extremamente profissional, viu, Marcelo? Parabéns aí pela luta da live toda, da estrutura feita antes, tudo muito bem feito. E me colocar à disposição para o que vocês precisarem, tá? O que a gente puder se ajudar para enriquecer o voleibol, eu acho que tem que ser necessário. Quanto mais os técnicos não se verem como rivais, mas se verem como todos trabalhando em um pró único, em uma busca única de evoluir o atleta, as coisas melhoram. O resultado final é sempre o atleta, tá? Porque aí o Brasil ganha com isso.
tá? Independente do clube que ele tiver, independente de quem tiver no comando, de quem vai levantar o troféu ou não, eu prefiro perder um campeonato, mas sentir que o atleta evoluiu, do que ganhar um campeonato e deixar o atleta não evoluindo, que vai prejudicar a carreira dele no futuro. Então, os técnicos todos têm que se unir mais e eu estou disposto a participar dessa união, caso seja possível ou necessário. Tá bom, João? Obrigado de novo. Marcelo, Diga lá. eu gostaria de agradecer novamente, em nome da São Miguel Saúde, do Hospital Santa Maria, da Getex Brasil, da Óculos Mania e de todos os nossos outros colaboradores. Tá? Gostaria de, realmente, Thiago, é muito importante. Eu acho que grandes temas a gente tem que desenvolver. Tem muito professor de educação física aqui que precisa tomar conhecimento que no voleibol existem, não no voleibol, nos esportes, existem vários setores, várias áreas, né, que precisam de estudo e que podem abrir muitas portas, né, para esses futuros profissionais aí, até para eles serem melhor valorizados. Então, Thiago, muito obrigado. Lembrando que você vai ter um problema, seja com a Clara, seja com a Gabi, tá? Depois, no particular, eu te falo, mas eu vou falar com a minha diretora para ver se a gente supre esse teu problema como titio aí. E aqui na live, sempre a gente acaba em música, né? Sempre, você sabe disso. Para você é uma coisa muito difícil, porque todo mundo que foi da minha época, eu conheço mais, eu analiso mais. Você é novo, né? Por ser novo e eu muito velho, né? Eu não vou pôr aqui vamos lá, algo de Ravel, não. Mas eu vou pôr algo que talvez te homenageie, tá? A tua própria juventude, essa renovação técnica do voleibol brasileiro. Tá bom? Excelente, tá ótimo. DJ, manda bala, tá? Valeu, galera. Obrigado pela live. Valeu, Thiago. Valeu! Um abraço para você. Espero que você goste. Sertanejo eu não ia pôr para você, não. Acertou, ainda bem. Valeu, galera. Um abraço. Até uma próxima. Um abraço! Jungle.